Olá pessoal do canal, uma boa noite a todos. Recentemente eu estava navegando pelo YouTube atrás de algo para assistir, de preferência terror, pois é um gênero que eu particularmente gosto bastante, pois se identifica com a minha profissão. Mas já já vocês vão saber o porquê. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Jonathan, tenho 35 anos e vou contar uma história para vocês. Eu sou coveiro no cemitério municipal de São Paulo. Eu já tive sim algumas experiências com o sobrenatural. Não tem como não passar por certas coisas exercendo a minha profissão. Eu já vi sombras, ouvi vozes, sussurros, mas enfim, foram bastante coisas. Mas esse caso, ao mesmo tempo que me deixou assustado, por outro lado não, pois depois de algum tempo aquilo me deixou tranquilo, pois eu tive o entendimento de que fiz uma coisa boa. Estava acontecendo um velório na capela do cemitério nesse dia. Era um velório de caixão fechado, pois a informação que chegou para nós foi que a pessoa em questão tinha sofrido um acidente gravíssimo de carro, onde havia sido prensada entre duas carretas. Então, pelo estado que ficou o corpo, não tinha condição de ser feito com a urna aberta. Continuando, o velório tinha bastante gente entre amigos e familiares, e assim seguiu esse velório. Como o espaço onde acontecem os velórios são reservados à família para aquele momento de despedidas, orações e pessoas falando de momentos bons do finado em vida, nós que trabalhamos não ficamos no ambiente, ficamos do lado de fora e ao redores. Mas de onde eu estava, eu conseguia ter uma boa visão das pessoas ali dentro daquela sala. E de longe eu conseguia ver uma senhora parada no que digamos é a cabeceira do caixão. Eu conseguia ver perfeitamente. Ela estava com uma blusa preta e um blazer bege. Ela estava lá parada, olhando na direção do caixão, e como já disse, estava fechado. Ela não se movia e ninguém falava com ela, o que é muito natural nesses momentos as pessoas prestarem suas condolências, mas ninguém lhe dava atenção. Mas até aí eu não tinha nada a ver com a situação. Eu permanecia no meu canto, fumando meu cigarro, tomando meu café e batendo um papo com os amigos, esperando apenas da hora para pegarmos a urna e fazer o sepultamento. Só que de tempos em tempos eu me lembrava daquela senhora. Então eu olhava e lá estava ela no mesmo lugar. Passando-se umas 2 horas, chegou o momento de levarmos o caixão. Então nós fomos avisar os familiares. Eles fizeram uma última oração e foram saindo da sala, deixando aquela sala vazia, somente com o caixão. Com aquele movimento todo, eu me desliguei daquela senhora e quando me dei conta, ela não estava mais na sala, ela havia sumido. Eu olhei ainda em volta, mas ela não estava mais ali. Então pegamos e colocamos a urna sobre o carrinho de transporte e fomos em direção ao jazigo. Nesse caso, não foi um sepultamento no chão, e sim um jazigo da família. Quando chegamos no lugar, em certo momento, eu olhei para um lado e quem estava lá? Pois é, a mesma senhora. Ela estava olhando para o caixão e para o jazigo. Mas de onde ela saiu? Ela não foi no cortejo acompanhando o caixão. Disso eu tenho certeza absoluta. Não tinha como ela estar lá, porque não tinha ninguém lá. Porque eu sabia onde seria colocada a urna, e olhando na direção, não tinha ninguém naquele local. Então, de onde aquela senhora havia saído? Mas enfim, o sepultamento foi feito, e eu olhando para aquela senhora. E novamente percebi que ninguém falava com ela. Quando a família fez lá a última oração, que selamos a caixa do jazigo e foi colocada a coroa de flores, as pessoas foram saindo uma a uma, menos aquela senhora. Ela ficou sozinha olhando para o jazigo. Então eu criei coragem e me aproximei para saber se ela precisava de alguma coisa. Ela então pediu para que eu fosse até a parte de fora do cemitério e procurasse um rapaz chamado Samuel, e me passou a descrição dele. Ela me pediu para dizer a ele que tudo ficaria bem, que não era para que ele ficasse triste, pois a mãe dele estava bem, que ela estava em paz e que era para ele ser forte, pois um dia eles iriam se ver novamente e ela iria dar um abraço nele bem forte. Eu perguntei por que ela mesma não dava o recado. Ela simplesmente disse que não podia e que ficaria muito grata se eu fizesse isso por ela.
Então eu disse um ok e fui andando em direção à saída e perguntei o nome dela. Ela respondeu bem baixinho: Marlene. Então eu fui. Quando eu cheguei perto desse rapaz Samuel, eu pedi licença e disse que tinha um recado para ele, um recado da senhora Marlene. Na hora ele me olhou com os olhos arregalados e perguntou espantado de quem era o recado. Eu respondi novamente: da senhora Marlene. Ele perguntou se eu estava brincando. Eu disse que não, que era a senhora que estava no velório. Então ele perguntou como era essa senhora. Então eu a descrevi, inclusive suas vestimentas. Ele na hora sentou ali no local pálido, branco como uma vela. Então ele pegou uma foto na carteira e me mostrou. Então eu confirmei que sim, que era aquela mesma senhora. Ele me disse que era impossível, pois aquela era a mãe dele, a pessoa que tínhamos acabado de sepultar. Ele perguntou novamente sobre as roupas que eu havia descrito. Então eu disse novamente como ela estava. E ele disse que aquelas roupas eram as mesmas roupas que ela estava no dia do acidente que tirou a vida dela. Nesse momento eu confesso que eu também já estava pálido e me tremendo inteiro. Mas enfim, nos despedimos e ele e a família foram embora. Mesmo com muito medo, eu voltei até o jazigo e disse que o recado dela havia sido entregue. Nesse momento, um vento suave surgiu no local e alguns pássaros saíram voando de uma árvore. Eu acredito que esse foi um sinal de agradecimento e despedida daquela senhora. Bom, amigos, é isso. Essa é minha experiência que jamais esquecerei e fico muito feliz em dividir ela com vocês. Muito obrigado a todos pela atenção e uma boa noite.